Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 8. Peço aos irmãos que abram o texto para nós lermos e os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, porque a mensagem será uma exposição da passagem. Então, leiamos o texto bíblico em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 8, diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vamos orar. Ó Pai bondoso, agradecemos pela palavra lida e pedimos ao Deus que nos ajude a entendê-la, ó Deus, para que possamos transmitir, ó Deus, corretamente, para que a nossa fé, a nossa confiança em Ti esteja fundamentada na Tua palavra, na verdade da Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos ensine e, ó Deus, disponha nossos corações não só para compreendermos, mas para dar ouvido ao que ela transmite, como ela encerra dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Que tu sejas glorificado em todas as coisas. Amém. Amém. Irmãos, esse capítulo 13 do Evangelho de Mateus é chamado o capítulo das parábolas. Jesus conta 7 parábolas, 2 relativamente extensas e 5 menores. As 2 primeiras que ele conta, a parábola do semeador, que é a que nós lemos o texto, é o que vamos tratar, e a parábola do joio. Essas 2 ele não só conta a parábola, como ele também interpreta a parábola. Isso é maravilhoso, porque quando Jesus conta uma parábola e interpreta uma parábola, não cabe aos intérpretes dar outra interpretação, porque foi Jesus quem deu. Mas ele conta também 5 outras parábolas menores, e essas 5 parábolas menores ele não interpreta. E aí tem um problema. Eu vou mostrar aos irmãos onde está o problema. Por exemplo, a parábola do joio. A parábola do joio, Jesus fala de uma semente que é plantada em um campo, uma boa semente, depois vem alguém, o inimigo, e planta o joio. Então, os discípulos disseram: Senhor, queres que arranquemos o joio? Ele disse: não, deixe as 2 sementes crescerem juntas, porque você não sabe no início quem é joio, quem é trigo. Deixe crescer, quando crescer você vai ver que é o trigo e que é o joio, mas não arranque, deixe crescer juntas. Aí Jesus interpreta dizendo assim, que essas 2 sementes são plantadas no campo. Pronto. Como Jesus interpreta essas 2 parábolas, não temos problema nenhum. Já ouvi até intérprete dizendo assim, que uma igreja deve funcionar assim, ela deve ter joio e trigo.
e que a disciplina não comporta. Quem tem que disciplinar é Deus. Mas aí é que está uma má interpretação, porque Jesus não disse que as sementes foram plantadas na igreja, foram plantadas no campo. E quando ele interpretou o campo, ele disse que o campo é o mundo. Então, essas duas parábolas são interpretadas por Jesus. Nós podemos ouvir ele contando a parábola e podemos ouvir ele interpretando a parábola. Mas as outras 5, ele conta, mas não interpreta. E é por isso que às vezes há divergência entre os intérpretes. Mas graças a Deus temos aqui uma parábola que Jesus contou, a do semeador, e como ele tem também a interpretação, nós não vamos errar, porque não vamos dar uma interpretação diferente da que Jesus deu. Então vamos analisar essa parábola e vamos também analisar a interpretação dada por Jesus. Primeiro vamos ver a parábola. Nós temos nos versículos 1 e 2 o cenário, ou seja, o ambiente em que ele conta a parábola. E temos a partir do versículo 3 a 8 a parábola contada propriamente dita. E esse cenário é um cenário muito belo. Nós podemos até dizer que é um cenário encantador. Vamos observar primeiro o cenário. Começa assim, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. É o primeiro versículo. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Aí te pergunta, que dia? Naquele mesmo dia. Que dia? Ora, a semana tem 7 dias. Ou foi domingo, ou foi segunda, ou foi terça, ou foi quarta, ou foi quinta, ou foi sexta, ou foi sábado. O texto não diz que dia foi. Diz que foi naquele mesmo dia. Temos alguma pista para saber que dia foi aquele? Não temos. Nós não podemos dizer que dia da semana ele contou a parábola. Mas temos uma pista dada por ele. E essa pista está no contexto. O contexto são aqueles versículos anteriores. E os versículos anteriores, eles ensinam o quê? Sobre a família de Jesus. Fala o quê? Que Jesus estava pregando em um certo local, em uma casa, em um certo dia, que nós não sabemos que dia foi esse, e a família dele chegou querendo falar com ele. Ele não ia interromper a pregação para falar com a família, porque a pregação, as coisas de Deus estão acima da sua família. Então, foi dado o recado a ele: a tua família está aí, tua mãe, teus irmãos estão aí querendo falar com o Senhor. Foi quando Jesus disse: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então apontou para as pessoas para quem ele estava pregando e disse: eis aí minha mãe, meu pai e meus irmãos. Aí, como Jesus estava pregando em um certo local, nós entendemos que foi Cafarnaum, embora o texto não diga. Por quê? Porque a família de Jesus estava lá, querendo falar com ele. E a família de Jesus morava onde? Pela Bíblia, nós sabemos que a família de Jesus morou inicialmente em Nazaré, na Galileia. Mas depois ele mudou para Cafarnaum, também na Galileia. Então logo, o cenário aqui se desenrola na cidade de Cafarnaum, onde Jesus estava pregando. Depois que ele terminou a pregação, ele foi para casa, porque o texto diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa. Que casa? O local que ele estava pregando? Ou ele foi com seus parentes para casa, porque os parentes foram lá. Então, provavelmente, ele foi, depois da pregação, com seus parentes para a casa de Maria, sua mãe. E quando fala naquele mesmo dia, quer dizer que tudo se deu em um dia só. A pregação dele, na casa onde ele estava transmitindo a mensagem, a visita dos familiares, ele se dirigiram para a casa da sua mãe.
Maria, e naquele mesmo dia ele foi para a beira-mar, sentou-se à beira-mar. Esse mar aqui só pode ser o mar da Galileia, não pode ter sido ser outro mar, porque na Galileia, nas cidades de Nazaré e na Cafarnaum, elas eram banhadas pelo mar da Galileia. Tudo isso se deu tudo naquele mesmo dia. Nós só não sabemos dizer que dia foi, né? Também não é importante. Se Deus não revelou o dia, não interessa. Foi um dos dias da semana. Esse é o cenário. Então Jesus teve um dia cansativo. Note como Jesus tinha uma vida, uma vida bem recheada de serviço a Deus. Ele se deixava gastar pelo trabalho. Se você analisar o cenário é esse. Ele estava pregando, seus familiares foram, ele terminou a pregação, foi para casa, atendeu os familiares, depois, naquele mesmo dia, foi para o mar da Galileia. Então, foi um dia cansativo. Jesus se deixava, se dava ao trabalho, do seu pai. Quando ele foi para o mar da Galileia, o texto diz, assentou-se à beira-mar. Você não vai imaginar que Jesus se sentou no chão, porque uma grande multidão foi ouvi-lo. As multidões gostavam de ouvir Jesus ensinar. Por que gostavam? Porque Jesus ensinava de uma maneira diferente das autoridades daquela época. Quem eram as autoridades daquela época? Eram os escribas, os mestres. Mas como é que os mestres ensinavam? Eles ensinavam assim, o conteúdo da mensagem deles era citando pessoas, fazendo citações de pessoas. Jesus não ensinava assim, porque Jesus era a sua própria fonte de autoridade. E a multidão gostava porque Jesus falava com autoridade, pregava com autoridade e não como os escribas. Além da sinceridade que a multidão percebia nele, senão não ia. A gente pergunta, por que a multidão foi? Ninguém faz nada sem interesse. Foi ouvir Jesus. Ora, a gente analisando outras passagens da Bíblia, a gente percebe que muitos foram porque queriam realmente ouvir a mensagem dele. Outros foram porque Jesus, enquanto ministrava, ele operava milagres. Muitos iam com interesse nos milagres, no alívio dos seus infortúnios. Outros iam porque às vezes Jesus, 2 vezes ele multiplicou os pães. Então, o interesse da multidão era um interesse variado. O certo é que elas iam ouvir Jesus. Então Jesus assentou-se à beira-mar enquanto essa multidão estava ao seu redor. O que ele fez? Ele assentou na terra? No chão? Não. O texto vai ensinar no versículo 2 que ele tomou um barco de algum dos seus discípulos, de alguém, que o texto fala assim, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. Então ele se assentou num barco, e se distanciou, tomou uma certa distância. Então ele pregou dentro de um barco no mar da Galileia, e a multidão estava na praia ouvindo. Eu não sei precisar qual foi a distância, mas não deve ser uma grande distância. Foi só uma distância para separá-lo da multidão. E quando ele estava dentro desse barco, assentado, então ele contou essa primeira parábola, que é a parábola do semeador. Ora, quando Jesus contou a primeira parábola, que é a parábola do semeador, esse ensino complica ou descomplica? Ajuda ou dificulta? Ajuda, mas também pode dificultar. A gente vai entender porque pode ajudar e pode dificultar, mas geralmente ajuda. E Jesus, ele não pregava numa linguagem complicada, numa linguagem complexa,
que as pessoas não compreendiam. Ele pregava numa mensagem clara, fácil, porque se a pessoa instruída, douta, entende, o indouto entende também. Se o indouto entende, aliás, o argumento é o contrário, se o indouto entende, é claro que o douto entende muito mais. Então Jesus falava numa linguagem do povo, ele queria que o povo entendesse. Então ele falava por parábolas. Agora, a ilustração que ele, parábola, ensino por parábola, é um ensino ilustrado, é um ensino dramatizado. E nós que Jesus usava figuras do cotidiano do povo. Qual foi a figura que ele usou? De um agricultor. E a vida daquele povo girava em torno da agricultura. Quais eram as atividades econômicas na época de Jesus? A pesqueira, a pecuária, que alguns criavam gados, mas a maioria trabalhava na terra. Então, o linguajar que ele usou foi um linguajar do povo, do cotidiano, não dificultava ninguém entender, facilitava entender. Mas acontece que alguns discípulos fizeram uma pergunta a Jesus: por que o Senhor fala a eles por parábola? E Jesus dá uma resposta curiosa. No mínimo, Jesus dá uma resposta curiosa, né? Os discípulos disseram assim, então se aproximaram os discípulos, depois que ele contou a parábola, e explicou. Então os discípulos fizeram essa pergunta: por que lhes fala por parábolas? Aí, olha a resposta de Jesus. Jesus diz, ao que Jesus respondeu, versículo 11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é dado. Pois o que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. A gente pergunta, essa explicação dada por Jesus aos discípulos, e a pergunta foi, por que eles falam por parábola? À primeira vista parece que Jesus disse, para que eles não entendam. Mas Jesus queria que eles não entendessem? Será que qualquer comunicador, qualquer pregador, quer falar para o deserto? Quer falar para o povo não entender, apenas ouvir sons de palavras? Não, Jesus explica que o que ele falava era para esclarecer e não para complicar. Mas por que complicava? Por causa da atitude dos ouvintes. Ele explica que quando uma pessoa ouve de mau grado, ouve com indiferença, a própria atitude dessa pessoa vai dificultar que ela compreenda. Jesus diz assim, no versículo 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Aí ele explica, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O que Jesus quer dizer? A própria atitude deles impedia que eles entendessem, porque eles ouviam com mau grado, ouviam sem interesse algum, e diante de Deus é assim, se a pessoa despreza Deus, o próprio Deus veda essa pessoa o entendimento. Foi por isso que Jesus disse assim, não dei as vossas pérolas aos cães, pérola aos porcos, porque a pérola é o evangelho. Se a pessoa despreza, não é justo que você dê uma coisa que a pessoa vai desprezar. Era por isso que o povo não entendia.
Mas muitos entendiam, porque Jesus diz: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque eles ouviam de bom grado. Então, a parábola, o ensino, esse método de ensino por parábola, era para facilitar, não para dificultar. Era para que as pessoas entendessem. Mas a atitude, o comportamento da pessoa é que ia determinar se ela ia entender ou não. Não era Jesus que estava dificultando, era o próprio povo que estava dificultando a sua compreensão. Porque Deus é justo, dá aquilo que a pessoa realmente, o coração deseja. Depois disso, nós vamos ver como Jesus contou a parábola e o significado da parábola. Ele diz que um semeador, um agricultor, alguém que vai jogar semente, plantar, saiu para semear. E quando esse agricultor estava semeando, trabalhando na semeadura, ele joga o solo em vários lugares, em vários tipos de terreno. E a maioria dos terrenos onde cai a semente não vinga. Não vinga. Mas o semeador, ele persistente, continua trabalhando, até que ele encontra um solo bom. E nesse solo bom, ele então joga a semente e a semente produz. Então, quais foram os 4 tipos de semente, de solo onde a semente caiu? Claro que a semente é a palavra de Deus, mas isso aí é a interpretação que Jesus dá. Então ele diz assim, um solo era o seguinte: o semeador, ele no desejo de que a semente produzisse fruto, jogava até semente assim, à beira do caminho, à beira do caminho, mas aquilo ali não produzia, porque as aves do céu viam e comiam a semente, e não nascia. O semeador, no seu trabalho árduo, jogava a semente também em solo rochoso, onde tem rocha. O solo rochoso é aquele que a planta, o terreno é superficial, a semente chega até brotar, mas ela não vinga porque não aprofunda suas raízes. Além do que, não tendo lugar onde a raiz aprofundar, quando o sol vem, o sol é necessário, é bom para as plantas, mas com terreno apropriado. Não tendo um solo adequado, porque o solo era rochoso, a semente não se aprofundava, então a ação do sol, ao invés de beneficiar o crescimento da semente, matava, e a semente também não produzia. Depois Jesus falou de um outro tipo de solo, terceiro, que era um solo onde tinha muitos espios, né? Imagine assim, vamos pegar uma linguagem nossa, espios, né? Tem ortiga, cansação, aquelas plantas nocivas. Então, plantou entre os espios, também não cresceu, não produziu nada. Agora imagine, um semeador, depois de 3 tentativas, deveria ficar desencorajado e parar, né? E eu vou aproveitar e contar uma experiência pessoal minha. Essa real minha. Nunca fui agricultor, nunca aprendi a plantar, e eu tenho lá em Jacuípe um terreno é 20 de largura por 54 de comprimento, e eu separei por um muro a casa do terreno e criava galinha do outro lado. Só que era um terreno, a parte do fundo era encharcado, e eu fiz lá o galinheiro tudo direitinho, criava galinha, mas nesse período de chuva, a jiboia não, sucuri, dava sucuri, a sucuri vinha por baixo do muro ou por cima do muro, entrava no meu terreno e comia minhas galinhas. E não me pediu autorização.
Eu perdi mais de 20 galinhas. De galinha. E sempre comendo minha galinha. Além do perigo, né? Aí, por circunstância, eu desativei o criatório de galinha. Aí eu tinha 80 galinhas, né? E a sucuri não foi mais, porque ela ia pelo cheiro, né? Ela saía lá do terreno alagadiço, passava por baixo, por cima, entrava, pegava a galinha. O rapaz que trabalhava lá já matou muita galinha, o momento de sucuri. Um dia eu até falei com ele, esse rapaz, Mário, você não faça isso não, você quer correr risco. Sabe o que ele fez? Ele foi chegando de manhã cedinho, e a sucuri, ela tinha quase 4 metros, irmão. Já tinha comido a galinha, já estava com o papo cheio, né? É papo ou bucho? Bucho, né? O bucho cheio. E aí, ela passou por baixo do muro, de modo que a metade do corpo dela ficou do lado do muro e outra metade no meu terreno. Pois o camarada entrou no lago, o lago não é pequeno, 10 metros assim, pequeno, agarrou ela pelo rabo, e ela puxa de lá, ele puxa de cá, ela puxa de lá, ele puxa de cá. Aí um colega dele correu ajudar os dois, conseguiram trazer a sucuri, mataram, esfolaram, e o rapaz de Monte Gordo lá pediu, ele deu e foi levar lá para comer. Diz que é gostoso, vocês, né? Ficou gostoso. Então eu desativei por causa disso. E aí resolvi, no terreno que eu criava galinha, fazer plantio de verduras, hortaliças, tomate, pimentão, esse negócio todo. Aí plantei. E fiz assim que na minha cabeça estava correto. 2 leiras, separei direitinho. Eu botei como experimental, porque se desse eu usaria o terreno todo. Aí botei terra vegetal, botei adubo, botei tudo que me ensinaram, tudo direitinho. Aí peguei semente, várias sementes, a semente que vende, aqueles pacotinhos. Aí comecei a botar ali tomate ali, pimentão ali, não sei botar. E molhava tudo direitinho, aí achava que eu ia colher pimentão, tomate, ia colher tudo. Aí quando nasceu 100% mato. Só colhi e mato. Mas eu não vou desistir, porque o rapaz me aconselhou, a gente às vezes não ouve conselho e se dá mal. Então, eu vou esperar passar o inverno, que é terreno alagadiço, preparar o terreno novamente, plantar agora em caqueiro. Quando tudo estiver já dando, eu pego a mudazinha e boto. Essa foi a minha experiência, que eu colhi, plantei vento e colhi tempestade. Plantei tudo e colhi nada. Mas, quando Jesus contou a parábola, ele está contando os tipos de solos em que o semeador plantou e não deu nada, não produziu, porque o terreno não era propício. Eu naturalmente não sabia plantar, me dei mal, mas da próxima vez eu espero me dar bem. Eu só não posso desistir. E esse semeador não desistiu, continuou plantando, perseverando até que encontrou um bom solo e plantou, jogou a semente. E o texto diz assim, enfim, a semente caiu e deu em boa terra e deu fruto, e ele colheu. O texto diz 100, 60 e 30 por 1. É como se ele tivesse colhido um ano 100%, outro ano 60%, outro ano 30%. Essa foi a história que Jesus contou. Agora imagine, irmão, se Jesus não interpretasse, os intérpretes iam fazer malabarismos nas suas interpretações. Os intérpretes não iam chegar ao ponto de consenso, porque cada um ia explicar de uma maneira diferente.
É o que acontece com as 5 parábolas pequenininhas que Jesus conta e ele não interpreta. Mas essa ele interpreta. Então, ele diz que a semente é a palavra de Deus. A semente, que Jesus não está falando de agricultura, está falando da palavra de Deus. O solo onde a semente caiu é a maneira como os homens recebem essa palavra. E podemos dizer, o solo representa o coração da pessoa. E como esses solos não produziram nada, os 3 tipos de solo, porque uma semente caiu à beira do caminho, o outro caiu no solo rochoso, e no outro caiu entre os espinhos. Esses solos nada produziram. Qual a lição que nós temos? É que a palavra de Deus não será aceita pelos homens, não. Os homens rejeitarão naturalmente. A tendência do homem é rejeitar a mensagem da palavra de Deus. Não é uma mensagem que lhes agrada, mas a palavra de Deus deve continuar sendo pregada, mesmo que haja muitas pessoas que rejeitem, porque haverá um resultado. Deus vai abençoar o esforço do semeador, e ele abençoa, porque o semeador, enfim, encontrou uma terra boa, e nessa terra ele lançou a semente e produziu. Agora eu quero explicar para os irmãos que terra boa é essa, porque às vezes muitos interpretam essa terra boa dizendo assim, embora muitas pessoas não queiram o evangelho, há algumas pessoas que têm um coração bom, representando essa terra boa. Não é assim, não tem coração bom. Se você olhar a Bíblia, não tem coração bom. Jesus diz em outros lugares, não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há quem entenda. Esse local onde o coração cai, onde a semente caiu, a boa terra, eu entendo que é boa pela ação de Deus. São as pessoas que Deus, na sua graça, escolheu para salvar. Porque se Deus, na graça dele, não salvar alguns, ninguém será salvo. Porque a mensagem da Bíblia, a verdadeira mensagem, ela não é aceita naturalmente, não é aceita naturalmente, porque o evangelho não tem nada que atrai o homem. Qual é a mensagem do evangelho? É uma mensagem de santidade, uma mensagem de consagração, uma mensagem de abandono do pecado, uma mensagem para que a pessoa ande nos caminhos de Deus. O homem não quer andar nos caminhos de Deus se Deus não fizer uma operação, uma obra no seu coração, lhe predispondo para ele amar as coisas de Deus. Então essa boa terra é a terra que Deus prepara. Você é crente? Você aceitou Jesus? Porque Deus preparou você e você se tornou essa boa terra. Aí a semente caiu no seu coração, aí germinou, aí produziu. Mas como foi a produção? 100%, 60% e 30%. Vamos ver como é a vida daquele onde a semente germinou. Você é crente? É. Você aceitou Jesus? Você aceitou. Você confia nele como seu Senhor e Salvador? Você confia. Então você é uma boa terra, onde a semente germinou. Mas você tem uma vida para viver aqui na terra. Aí se pergunta, como é que você vive essa vida? Você vive para a glória total de Deus? Ou você não entrega a sua vida a Ele 100%? Porque fique certo que entre o povo de Deus, entre aqueles onde a semente boa caiu, nem todos têm o mesmo nível de consagração, de dedicação, de aplicação, de amor a Deus. Tem uns que entregam a vida a Deus 100%. Tem outros que dizem assim, Senhor, eu vou dar 60%. Eu quero ficar 40% reservado para mim. Mas tem até aquele que diz, Senhor, eu lhe dou 30, 70 mil. 70 mil. E esse é o nível de vida dos crentes.
Então, a sua vida como crente e a produção dos frutos que você vai produzir, mesmo a semente tendo caído em uma boa terra, ela vai depender de como você cultiva a sua vida, cuida da sua vida e põe Deus em que lugar do seu coração você coloca. Você coloca no centro para que Ele controle e domine sua vida? Ou você diz, não, eu lhe dou, Senhor, 70%, eu lhe dou 30%, na minha vida o Senhor tem 30%, ao Senhor você só tem 60%, outro diz que tem 100%. E à medida que você vai colocando Deus no centro da sua vida, Ele vai lhe abençoando. Você pode ser um crente bem abençoado, um crente abençoado mais ou menos, e um crente bem pouco abençoado. Porque produzir frutos é o objetivo da vida cristã. Glorifica a Deus e torna a sua vida uma vida feliz, cheia de satisfação, porque Deus está no centro do seu coração. E fique certo, irmão, não há felicidade sem Deus. Não há felicidade sem Deus. E ao contar essa parábola, Jesus sabia que a maioria esmagadora não estava entendendo nada pela atitude que eles tomaram em relação àquilo que eles ouviam. Mas havia algumas pessoas que tinham entendido. E mesmo aqueles que entenderam, ele fez essa advertência da produção de fruto na vida cristã. E é por isso que quando ele encerra a parábola, ele diz assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas outro detalhe que eu quero contar para você, aquelas pessoas que rejeitaram a mensagem, uma foi porque a semente caiu à beira do caminho, eles desprezaram. Jesus disse que vieram as aves e comeram. E depois ele vai dizer que essas aves representam quem? O maligno, o diabo, que não quer que a pessoa ouça o evangelho. A pessoa já não quer, aí terreno fácil para o diabo, né? Só não quer. O diabo tem um terreno fácil para trabalhar. Mas ele fala também daqueles que a semente caiu em solo rochoso, cheio de pedregulhos, que produziu, mas depois murchou por causa da ação do sol quente. O que isso significa? Jesus diz, são aquelas pessoas que às vezes ouvem o evangelho, ficam entusiasmados, cheios de emoção. É por isso que numa igreja onde o culto é emotivo, a emoção funciona. Emoção é aquela gritaria, é aquele descontrole, é aquele destempero. Isso leva muitas pessoas a não entenderem o evangelho, porque não é algo racional, não é o coração, não é a alma. Então a pessoa não aceitou o evangelho de coração, a semente não caiu em boa terra, e aí o evangelho hoje é aceito e a pessoa depois desiste. Eu poderia dar exemplos disso, de pessoas que aceitaram o evangelho porque estavam sob forte emoção. Eu vou contar um exemplo. Tem uma tia, sempre tem um conta assim, uma tia, que era muito apegada à minha mãe. Ela já morreu, minha tia também. Minha mãe também já faleceu. Quando minha mãe morreu, foi um baque para essa minha tia. Que ela tinha minha mãe como sua mãe, como se fosse a mãe dela. Mas foi um baque tão grande que minha tia nunca quis entrar à igreja, nunca quis saber do evangelho. Depois que minha mãe morreu, foi para a igreja. Levou um período. E a gente deu assistência a ela, nós éramos sobrinhos, ajudamos ela. Ela ficou um tempo. O tempo foi passando, né? Aí os problemas vieram na vida dela. Aí quando os problemas vieram na vida dela, ela entendeu que ela estava pensando com o problema, porque ela tinha entrado numa igreja para aceitar o evangelho. É o só. São as tribulações que Jesus interpreta. Vem a tribulação, é o sol quente, né? E aí a pessoa desiste
porque o solo, a semente não caiu em terra boa. Mas tem aquele terceiro solo, que a semente cai aonde? Entre os espinhos. Que são esses? É aquele que ama muito esse mundo. Ah, esse mundo é gostoso. Esse mundo é bom demais. O pecado é bom. Não quero me livrar dele. Eu gosto dele. Eu gosto dos prazeres da vida. Não que Deus lhe impede de você ter prazer na vida. Você pode ter os sadios prazeres. Mas são prazeres que são pecaminosos. E a pessoa ama esses pecaminosos. Aí Jesus assemelha isso ao quê? Quando a semente cai entre os espinhos. Então, ela nem cresce, é sufocada pelos prazeres da vida. São os 3 terrenos onde o evangelho não vinga. Mas tem aquele terreno onde o evangelho vinga, que é a boa terra. Aqueles que recebem prazerosamente o evangelho de Jesus Cristo. Esses só precisam, durante a sua vida, produzir fruto 100%. Se você produzir 100%, se eu produzir 100%, Deus vai abençoar a sua vida e vai lhe trazer felicidade, você vai ser alegre por causa da certeza da salvação, da esperança da vida eterna. Você vai viver em esperança. Claro que a multidão não entendia, porque não queria entender. Mas os que quiseram entender, entenderam. E foram salvos. E assim continua a parábola do semeador. Continua e vai continuar até o fim, até que Jesus volte. O mundo nunca abrirá seu coração para Cristo. Nunca abrirá. Só quando a semente cair em boa terra. Que o nosso Deus nos ajude a compreender essas verdades maravilhosas, nos ajude a entender e que nós possamos cada dia mais produzir fruto. Deixar que Cristo produza fruto. O fruto não é produzido por você não, é produzido por Cristo na sua vida. Você só precisa se colocar nas mãos dele. Então que nosso Deus nos abençoe, nos ajude a compreender essa mensagem, e vamos continuar servindo a nosso Deus.